Vazio infinito! Vazio infinito é a expansão de domínio de Satoru Gojo e uma das técnicas mais temidas de Jujutsu Kaisen. Ao ativá-la, ele e o alvo são transportados para um espaço infinito que lembra o cosmos, repleto de galáxias e fragmentos flutuantes. Apesar da beleza, estar preso ali significa derrota garantida. Nanami afirmou que ao ser atingido, o cérebro de uma pessoa recebe uma quantidade infinita de informações simultâneas, algo impossível de processar. O corpo continua funcionando, mas a mente entra em colapso. O alvo fica consciente, porém incapaz de se mover ou pensar claramente. O domínio ataca a percepção, inundando a mente com estímulos infinitos até paralisar completamente a vítima. Não é uma morte imediata, mas um processo gradual. A consciência passa a repetir infinitamente experiências e pensamentos enquanto o cérebro falha. Somente Gojo e qualquer pessoa que ele esteja tocando durante a ativação ficam imunes ao efeito. Ele herdou tanto a técnica ilimitada quanto os 6 olhos e, após a missão com o receptáculo de plasma estelar, liberou seu potencial máximo, provavelmente quando dominou o vazio infinito. A primeira vez que o utilizou em combate foi contra Jogo, cujo domínio foi completamente esmagado. Dentro dele, Jogo ficou incapaz de se mover ou formular pensamentos. Kenjaku e Jogo sabiam do perigo desse domínio e, para selá-lo, planejaram usar civis como barreiras, impedindo Gojo de expandir seu domínio em áreas povoadas. No incidente de Shibuya, rodeado por centenas de humanos transfigurados, Gojo evitou usar sua técnica em sua forma completa para não matar inocentes. Em vez disso, ativou o vazio infinito por 0,2 segundos, tempo suficiente para sobrecarregar temporariamente a mente dos transfigurados sem matar os não feiticeiros. Com isso, paralisou todos os inimigos e exorcizou 1000 deles em 299 segundos. A próxima aparição do domínio foi na batalha entre Gojo e Sukuna, um dos confrontos mais intensos da série. Gojo usou o vazio infinito 5 vezes, aprimorando-o a cada tentativa. No primeiro embate, ambos expandiram seus domínios simultaneamente, vazio infinito contra santuário malevolente, resultando em empate. Mas com vantagem de alcance para Sukuna devido à sua barreira aberta. Os ataques de Sukuna romperam a camada externa do domínio de Gojo, que se recuperou com energia de maldição reversa e ajustou a estrutura para reforçar a barreira nas tentativas seguintes. Gojo reduziu a barreira ao tamanho de uma bola de basquete para torná-la mais densa, prolongou sua duração de domínio por 3 minutos e permitiu causar danos graves a Sukuna. Ambos chegaram a colapsar seus domínios ao mesmo tempo. Em nova tentativa, a diferença de menos de 0,01 segundo permitiu que Gojo ativasse seu golpe primeiro, paralisando Sukuna por um instante. Apesar disso, Sukuna invocou Mahoraga, que destruiu o domínio imediatamente. Sukuna revelou que usou a alma de Megumi para absorver efeitos anteriores do vazio infinito, facilitando a adaptação de Mahoraga. Gojo, que vinha sobrecarregando o próprio cérebro repetidamente, não resistiu a uma sexta expansão. Ainda assim, o domínio causou danos severos ao cérebro de Sukuna, impedindo ele de usar o Santuário Malevolente no restante do combate. Após 5 expansões consecutivas, Gojo atingiu seu limite e caiu, incapaz de continuar usando o domínio. A luta seguiu em puro confronto físico e energia amaldiçoada. Gojo lançou o vazio roxo devastador, destruindo Mahoraga e ferindo Sukuna, que no entanto conseguiu se adaptar usando o conceito aprendido por Mahoraga para cortar a própria realidade. O golpe final de Sukuna partiu Gojo ao meio, encerrando a batalha. Após sua morte, Yuta assumiu seu corpo usando a técnica de Kenjaku e acabou herdando seus poderes. Em sua luta contra Sukuna, Yuta também usou o vazio infinito, reduzindo a barreira como Gojo havia feito. Seu domínio, porém, era menos refinado e colapsou quando Yuta usou o vazio roxo, que atingiu tanto Sukuna quanto ele próprio. Mesmo assim, o vazio infinito continua sendo um dos domínios mais avançados e letais da série, especializado em destruição mental. Santuário Malevolente! Santuário Malevolente é a expansão de domínio de Sukuna e representa o caos absoluto. Ao ser ativado, um santuário grotesco surge inspirado em templos budistas, porém distorcido por carne, ossos, chifres e dentes. Em sua forma alternativa, a estrutura pulsa como um organismo vivo, coberta de olhos e apêndices, refletindo energia amaldiçoada em seu estado bruto. A aparência, porém, é apenas parte do terror. O domínio ataca continuamente tudo dentro de seu alcance até destruir completamente o alvo. Sukuna utiliza 2 tipos de ataques: desmantelar para objetos inanimados e cortar para qualquer coisa com energia amaldiçoada. Dentro do domínio não há precisão. Tudo é fatiado até deixar de existir. Sua principal característica é não possuir barreira, sobrepondo o domínio à realidade em grande escala.
Isso dá a Sukuna um alcance muito maior, cerca de 200 metros, enquanto torna impossível destruir o domínio do lado de fora. A única forma de pará-lo é ferindo Sukuna gravemente. Mesmo com apenas 2 dedos, Sukuna já havia invocado esse domínio e destruído um portador do dedo instantaneamente. Durante o incidente de Shibuya, Sukuna reduziu o alcance para 140 metros para não atingir Megumi, mas ainda assim devassou tudo ao redor, ferindo Mahoraga, matando civis e arrancando o braço de Numaki. Na batalha contra Gojo, Sukuna levou o domínio ao extremo, expandiu o Santuário Malevolente 3 vezes, reforçando-o com votos vinculativos, ajustando o alcance e poder e até rompendo repetidamente a camada externa do vazio infinito. Em um dos embates, Gojo foi ligeiramente mais rápido, ativando seu domínio primeiro e paralisando Sukuna momentaneamente, deixando-o incapaz de manter o santuário por mais de 2 minutos e 40 segundos. O dano cerebral sofrido naquele instante impediu Sukuna de usar o domínio novamente durante o restante da luta, até invocar o Mahoraga para desfazer o vazio infinito. Após vários confrontos, Gojo caiu e Sukuna o venceu cortando a própria realidade. Mais tarde, ferido e com parte do cérebro destruída, Sukuna ainda conseguiu formar um santuário malevolente improvisado durante a luta contra Yuji e outros feiticeiros. Ele só manteve o domínio ativo por 99 segundos antes que desmoronasse. Quando Yuta retornou usando o corpo de Gojo e expandiu o vazio infinito, Sukuna respondeu com outro santuário. No entanto, o vazio roxo lançado por Yuta destruiu os dois domínios simultaneamente, ferindo brutalmente Sukuna. Essa foi a última vez que Sukuna utilizou sua expansão. No confronto final, Yuji acertou ele com um Kokusen capaz de libertar Megumi, fazendo a alma de Sukuna perder seu receptáculo e se desfazer completamente. Auto-personificação da perfeição. A auto-personificação da perfeição é a expansão de domínio de Mahito, uma manifestação aterradora de pequenas mãos que brotam dentro de sua boca. Uma vez ativada, tudo se transforma em um espaço escuro e opressivo, cercado por enormes mãos entrelaçadas. Essas mãos se unem em uma forma semelhante a uma flor, com inúmeros braços se estendendo e se agarrando uns aos outros para formar uma teia que aprisiona o alvo de Mahito. O próprio design do domínio deixa claro que este representa um controle total sobre a alma. Dentro da expansão de domínio, Mahito obtém acesso completo ao verdadeiro potencial de sua técnica. Normalmente, a transfiguração ociosa requer contato físico para alterar a alma de uma pessoa e remodelar seu corpo, mas dentro deste domínio, essa restrição desaparece. Qualquer um que seja pego dentro do domínio tem sua alma automaticamente exposta a ele. Isso transforma todos os seres vivos ao seu alcance em alvos diretos para a transfiguração, tornando o efeito de acerto garantido do domínio verdadeiramente inevitável. Mesmo uma fração de segundo dentro do domínio é suficiente para Mahito reescrever completamente a alma de uma pessoa. Nanami, certa vez, descreveu a experiência como estar na palma da mão de Mahito, e é exatamente essa sensação. Dentro desse espaço, não há escapatória nem defesa. A técnica de Mahito te alcança no instante em que você entra em seu alcance. Por isso, Nanami o classificou ao lado do vazio infinito de Gojo como um dos poucos domínios praticamente impossíveis de vencer. Uma vez ativado, a vitória de Mahito é praticamente garantida. Mas esse poder vem com uma séria fraqueza. O domínio força Mahito a entrar em contato com todas as almas dentro dele, incluindo aquelas que ele não pretendia tocar. Essa falha lhe custou caro em seu primeiro uso da técnica. Durante sua luta com Nanami e Yuji, Mahito foi encurralado e levado ao seu limite. Encarar a morte o inspirou a evoluir, desbloqueando a expansão de seu domínio pela primeira vez. Quando a ativou, Yuji ficou trancado do lado de fora enquanto Nanami ficou preso por dentro, completamente exposto à técnica de acerto garantida de Mahito. Mas antes que Mahito pudesse finalizá-lo, Yuji rompeu o domínio pelo lado de fora. Isso forçou Mahito a entrar em contato com a alma de Sukuna através do corpo de Yuji pela segunda vez. Sukuna retalhou ele imediatamente, abrindo o corpo de Mahito com cortes profundos e devastadores. O ataque deixou Mahito incapaz de manter o domínio, que desmoronou enquanto ele caía de joelhos, derrotado. Mais tarde, em 21 de outubro, Mahito usou novamente a auto-personificação da morte contra Kokichi Muta, também conhecido como Mekamaru. Parecia uma vitória instantânea, já que o boneco gigante de Mekamaru desmoronou, mas Muta havia previsto o ataque, usando a técnica do modo absoluto do Mekamaru Supremo para carregar o domínio simples e cancelar o efeito de acerto garantido de Mahito, fingindo assim sua derrota por tempo suficiente para contra-atacar. Depois disso, Mahito aprimorou ainda mais seu controle. Graças à sua experiência de batalha contra Gojo e a um avanço durante sua luta com Yuji, onde ele levou um Kokusen e descobriu uma nova maneira de ativar seu domínio,
Ele aprendeu a ativar a expansão de domínio por apenas 0,2 segundos, fundindo os processos de manifestação de seu domínio e a ativação da transfiguração ociosa em um único movimento perfeito. Ele usou essa versão abreviada durante sua luta contra Yuji e Aoi Todo. Mesmo que tenha durado menos de um piscar de olhos, o domínio ainda lhe permitiu transfigurar o braço de Todo instantaneamente, sem tocá-lo. Todo conseguiu impedir que a maldição se espalhasse, cortando a própria mão transformada. Como o domínio ficou ativo por apenas 0,2 segundos, Mahito evitou contato prolongado com a alma de Yuji, o que teria reativado a de Sukuna. A auto-personificação da perfeição é um dos domínios mais letais em Jujutsu Kaisen, pois seu efeito de acerto garantido ignora qualquer defesa. Uma vez dentro dele, Mahito não precisa tocar seu oponente, o próprio domínio toca a alma dele. Profusão uterina! A profusão uterina é a expansão de domínio de Kenjaku e é tão assustadora quanto parece. Quando ele é ativa, uma torre gigantesca feita de espíritos amaldiçoados se forma ao seu redor. Todos os seus rostos se misturam como uma espécie de monumento vivo. Na base, 4 espíritos humanoides calvos com marcas em forma de olho nos ombros. Acima deles, a torre se ergue com pilhas de cabeças sem corpo empilhadas umas sobre as outras, todas com bocas escancaradas. A estrutura inteira é costurada com braços carnudos e galhos que se retorcem como raízes. Parece mais uma fábrica de maldições do que um domínio, o que combina perfeitamente com alguém como Kenjaku. Uma vez expandida, todos que estiverem presos dentro dela correm perigo imediato. O golpe certeiro de profusão uterina atinge o alvo com uma explosão tão forte quanto um ataque direto de Máximo Uzumaki. Não está claro exatamente como o domínio desfere esse golpe, se é um ataque espiritual ou pura pressão de energia amaldiçoada, mas o resultado é o mesmo, uma explosão que destrói tudo ao seu alcance. Porém, ser atingido não significa morte instantânea. É mais como se seu corpo simplesmente não aguentasse receber tanta força. A onda de choque destrói seus órgãos internos, quebra ossos e anula qualquer defesa que você tente criar. Quando ela te atinge, você basicamente está acabado. Assim como o Santuário Malevolente de Sukuna, o domínio de Kenjaku não forma uma barreira fechada. Em vez disso, ele se expande diretamente ao seu redor e se funde com o ambiente. E é isso que torna tão difícil de lidar com ela. Não há espaço separado para atacar ou destruir. Mesmo a Tengen, que se especializa em barreiras, não conseguiu desfazer ela facilmente porque não havia uma estrutura clara para atacar. O domínio simplesmente existe no mundo real, tornando ele um pesadelo para ser combatido. Kenjaku usa sua profusão uterina em sua luta contra Yuki Tsumoku. Quando Yuki hesita em abrir seu próprio domínio, Kenjaku não perde tempo e ativa o seu primeiro. Sua energia amaldiçoada inunda o campo de batalha, dominando instantaneamente seu domínio simples e destruindo em segundos. O golpe certeiro atinge Yuki com uma onda de choque massiva que a fere gravemente, mesmo com sua incrível resistência. Tengen consegue interferir logo após mirar na extremidade do alcance do domínio, desfazendo antes que ele pudesse finalizá-la. Profusão Interina mostra exatamente por que Kenjaku é um dos feiticeiros mais perigosos da série. Ele não apenas te aprisiona, como te esmaga com uma força avassaladora no instante em que você é pego lá dentro. Caixão da Montanha de Ferro! Caixão da Montanha de Ferro é a expansão de domínio de Jogo, criada através de sua técnica inata Chamas da Catástrofe. Quando ativada, transforma a área no que parece ser o coração de um vulcão ativo, uma câmara de pedra selada repleta de rios de rocha derretida. As paredes e o chão estão abertos em profundas fissuras, expelindo magma constantemente e gerando um calor tão intenso que reduz quase qualquer um às cinzas no instante em que entra. Mesmo antes do impacto garantido, o próprio domínio já é uma armadilha. O que torna o caixão da Montanha de Ferro mortal é seu efeito de acerto garantido. Cada golpe da rocha derretida é impossível de esquivar ou bloquear, já que o domínio automaticamente se fixa na energia amaldiçoada do alvo e garante que cada golpe acerte. O calor por si só é insuportável, mas quando o magma atinge a superfície, ele pode derreter quase tudo. Ferramentas amaldiçoadas, barreiras, até mesmo defesas reforçadas com energia amaldiçoada. A morte é certa assim que o magma entra em contato, mas não acontece no instante. Jogo usa o caixão da Montanha de Ferro pela primeira vez em sua luta contra Gojo. Sabendo que a infinitude de Gojo o torna intocável em combate normal, Jogo tenta subjugá-lo forçando-o a entrar em seu domínio. O ambiente se enche instantaneamente de um calor intenso, mas Gojo não é afetado, nem mesmo suas roupas queimam. Jogo lança seu ataque de magma que acerta em cheio, mas Gojo o contra-ataca sem esforço com sua própria técnica. Desesperado, Jogo leva sua energia amaldiçoada ao limite, tentando enterrar Gojo em rocha derretida.
mas ele expande o vazio ilimitado, que domina completamente o domínio de Jogo. O caixão da Montanha de Ferro desmorona quase instantaneamente, deixando o Jogo completamente em desvantagem. Após essa derrota, Jogo se torna cauteloso em usar seu domínio novamente. Quando enfrenta Sukuna mais tarde, ele nem tenta ativá-lo, plenamente consciente de que o Santuário Malevolente do Sukuna destruiria seu domínio da mesma forma que o de Gojo fez. Apesar de seu poder bruto destrutivo, o caixão da Montanha de Ferro serve como um lembrete de que em Jujutsu Kaisen, mesmo um domínio letal não significa nada se estiver enfrentando um mais forte. Sentença Mortal! Essa é a expansão de domínio de Hiromi Higuruma, um advogado de defesa que perdeu completamente a fé no sistema judiciário e é um dos participantes da Cooling Game. Seu domínio reflete seu caráter de maneira mais literal possível. Um tribunal sombrio onde o julgamento não é apenas proferido, mas sim imposto. Uma vez ativado, o espaço se transforma em uma pequena sala de tribunal com guilhotinas imponentes ao fundo e destroços espalhados pelo chão, criando o clima para o que está prestes a acontecer. Lá dentro, Higuruma e seu alvo assumem os papéis de promotor e réu. Ao contrário da maioria dos domínios que dependem de um ataque infalível, a sentença mortal opera com um tipo diferente de acerto garantido. Em vez de causar dano físico, ele força o alvo a um julgamento onde cada palavra e escolha determina seu destino. O domínio impõe as regras da técnica amaldiçoada de Higuruma, o que significa que qualquer um pego dentro dele deve jogar conforme o sistema judicial. A violência é completamente proibida e o julgamento começa no momento em que o domínio é lançado. O acordo é reforçado por um juramento vinculativo que obriga Higuruma a explicar como tudo funciona. Uma vez explicado, ambas as partes ficam vinculadas ao processo. Sem lutas, sem fugas, apenas julgamento. Quem supervisiona o julgamento é um Shikigami chamado Judgment, que serve como peça central da técnica amaldiçoada. Ele age como juiz e executor. O juiz começa anunciando as acusações contra o réu. Essas acusações podem ser inventadas, mas também elas se baseiam em crimes reais que o réu cometeu, sendo comprovadas ou não. O que torna o Judgment aterrorizante é que ele sabe tudo sobre todos dentro do domínio, mas esse conhecimento não é compartilhado com Higuruma. Ele é tão cego quanto qualquer promotor de verdade seria e precisa construir seu caso baseado apenas no que Judgment fornece. O processo começa com Judgment lendo o crime em voz alta, e então o réu tem apenas uma chance de responder. Eles podem permanecer em silêncio, confessar ou negar as acusações. Se negarem, têm a liberdade de mentir, mas isso não significa que se salvarão. O objetivo deles é eliminar todas as dúvidas e obter um veredito de inocência do juiz. Após a fala do réu, é a vez de Higuruma apresentar sua réplica como promotor. Judgment lhe fornece as provas, um envelope lacrado que somente ele pode ver. As provas nem sempre são decisivas, mas oferecem a Higuruma um argumento para usar. Ele é informado do conteúdo do envelope, mas o réu só fica sabendo depois de ele já ter apresentado sua defesa. Após ambas as partes se pronunciarem, o juiz profere o veredito. Se o juiz considerar o réu culpado, a punição é aplicada imediatamente. O tipo de punição varia, e nem mesmo Higuruma decide qual será aplicada. Essa aleatoriedade adiciona mais uma camada de risco ao domínio. A punição mais comum é a confiscação. Esta frase remove a capacidade do alvo de usar técnicas de maldição. Se ele não possuir nenhuma, seu acesso à energia amaldiçoada será completamente bloqueado. Pode até priorizar ferramentas de maldição, caso seja isso que o alvo esteja usando, o que significa que remove qualquer poder do qual ele mais dependa. A confiscação por si só não mata, mas deixa os oponentes totalmente vulneráveis e indefesos, uma situação perfeita para a execução. Depois, há a pena de morte, a sentença mais severa que o juiz pode aplicar. Essa punição quase sempre vem acompanhada da confiscação. Quando isso acontece, o alvo primeiramente perde a capacidade de usar energia ou técnicas de maldição. Então, Higuruma recebe uma arma chamada Espada do Carrasco, uma versão transformada de seu martelo. Essa lâmina é absoluta. Qualquer pessoa atingida por ela morre instantaneamente, sem exceções. Se a pessoa possuir múltiplas almas, apenas aquela considerada culpada é destruída. Nesse ponto, o domínio se torna uma zona de morte garantida. A pena de morte concede a Higuruma o poder de acabar com uma vida com um único golpe certeiro, mas é importante notar que isso não significa morte instantânea após a ativação. A morte só se torna certa após a conclusão do julgamento e o cumprimento das condições. O alvo não é executado automaticamente apenas por ser considerado culpado. Ele morre no instante em que Higuruma acerta um golpe com a espada do carrasco.
Essa distinção é crucial porque a morte não é desencadeada pelo domínio em si, mas pela execução física da sentença. Após a sentença ser proferida, o domínio se dissipa automaticamente. A punição, contudo, permanece em vigor. A confiscação entra em vigor imediatamente e a pena de morte permanece ativa até que a execução seja realizada ou que Higuruma a cancele. Mas o sistema não é totalmente injusto. Se o réu for considerado culpado sem confessar, ele pode solicitar um novo julgamento. Mas o juiz pode negar o pedido. Isso dá ao acusado mais uma chance de mudar o resultado, embora raramente termine bem. Higuruma ganhou essa expansão de domínio naturalmente quando sua técnica de maldição foi despertada por Kenjaku. Seu passado como um instrumento o tornou perfeito para uma técnica baseada em julgamentos como essa. Ele usou isso de forma eficiente durante o Cooling Game, eliminando vários jogadores com pura lógica em vez de força bruta. Uma das demonstrações mais detalhadas da sentença mortal ocorreu durante sua luta contra Yuji. Quando Higuruma lançou o domínio, Yuji tentou atacá-lo antes do início do julgamento, mas seu chute parou no ar e ele foi puxado de volta para o seu lugar. As regras do domínio proibiam qualquer violência antes do veredito. O juiz acusou Yuji da entrada ilegal em um salão de pachinko sendo menor de idade. Yuji supôs que as provas demonstrariam sua entrada no salão e então decidiu alegar que só havia entrado para usar o banheiro. Isso se voltou contra ele, pois ao admitir que havia entrado, ele confirmou o crime. A prova acabou sendo uma foto de Yuji em uma casa de câmbio, o que foi suficiente para Higuruma construir seu argumento. Ele apontou que a omissão de Yuji contradizia sua alegação e o judgment o considerou culpado. A sentença foi confisco. Como Yuji não possuía uma técnica inata, ele perdeu a capacidade de usar energia amaldiçoada. Isso o enfraqueceu gravemente, pois até mesmo seu controle básico de energia se tornou instável. Higuruma se aproveitou disso e rapidamente assumiu a liderança. No entanto, Yuji lembrou da regra sobre novos julgamentos e exigiu um. O tribunal foi reiniciado e o julgamento recomeçou. Desta vez, a acusação era muito mais grave: assassinato em massa durante o incidente de Shibuya. Yuji confessou imediatamente, assumindo a responsabilidade pelas mortes causadas por Sukuna quando este se apossou do corpo de Yuji. O juiz reagiu com fúria, impondo tanto a confiscação quanto a pena de morte. Higuruma recebeu a espada do carrasco, o que significava que ele poderia matar Yuji com um único golpe. Mas ao revisar as evidências, percebeu que os assassinatos não eram culpa de Yuji, e sim de Sukuna. Essa lembrança do verdadeiro significado da justiça dissipou a desilusão de Higuruma. Ele desfez a espada e poupou Yuji, marcando um raro momento de misericórdia em meio a uma sentença de morte. Mais tarde, durante a batalha contra Sukuna, Higuruma usou sua expansão de domínio novamente. Dessa vez, ele estruturou o julgamento para reabrir o segundo caso de Yuji, mas adicionou Sukuna como co-réu. Como Sukuna estava dentro do corpo de Yuji durante o crime original, essa configuração o tornou legalmente responsável aos olhos do Judgment. Sukuna não se deu ao trabalho de se defender e confessou imediatamente o massacre. O juiz proferiu a punição mais severa possível, confisco e pena de morte. Isso deveria ter sido uma vitória garantida para os feiticeiros. O plano era simples: deixe Sukuna sem sua técnica amaldiçoada e Higuruma mata ele com a espada do carrasco. Mas Higuruma cometeu um erro crucial. Devido à sua inexperiência com a forma como a confiscação priorizava seus alvos, ele acidentalmente confiscou a ferramenta amaldiçoada do Sukuna, a Kamutoke, em vez de sua técnica amaldiçoada. Esse único erro anulou a vantagem e mudou completamente a situação, levando à sua derrota. Apesar do erro, a sentença mortal continua sendo uma das expansões de domínio mais singulares e aterrorizantes em Jujutsu Kaisen. Em vez de se basear em força bruta destrutiva, ela usa lógica, regras e votos vinculativos para decidir entre a vida e a morte. A execução pode não ser instantânea, mas uma vez que a espada é concedida, o resultado é inevitável. Palácio da Lua, Célula Temporal. Essa é a expansão de domínio de Naoya Zenin, uma técnica herdada do clã Zenin, a magia de projeção. Para entender como essa expansão de domínio funciona na prática, primeiro é preciso compreender como a magia de projeção opera. Originalmente transmitida de Naobito Zenin para seu filho Naoya, essa técnica amaldiçoada divide um segundo em 24 quadros individuais, como uma animação cinematográfica. Usando seu campo de visão como ângulo de projeção, Naoya pode programar seus movimentos nesses 24 quadros e executá-los dentro desse único segundo. O resultado é uma velocidade aterradora que parece completamente sobrenatural, rápida o suficiente para ultrapassar até mesmo espíritos amaldiçoados de nível especial.
Enquanto a magia de projeção estiver ativa, as regras da técnica não se aplicam apenas a Naoya. Qualquer coisa que toque sua palma é forçada a obedecer a mesma lei de movimento de 24 quadros por segundo. Se um alvo se mover incorretamente, basicamente não conseguindo acompanhar o tempo dos quadros, ele fica congelado no lugar por um segundo. Durante esse instante congelado, eles ficam completamente indefesos. Mesmo um golpe leve pode libertá-los do congelamento, mas o impacto geralmente os deixa com ferimentos graves. Quando Naoya leva sua técnica amaldiçoada ao limite, ele desdobra sua expansão de domínio, o Palácio da Lua Célula Temporal. O interior do domínio é um espaço completamente escuro, repleto de tênues partículas flutuantes e um único caminho carnudo que leva a um olho gigantesco atrás do conjurador. Nesse cenário sinistro, a função do acerto garantido do domínio entra em ação. Ela força o alvo a receber automaticamente sequência de quadros de animação injetadas em seu pescoço. Uma vez que esses filmes são incorporados, as regras do domínio entram em vigor. Qualquer pessoa que entre deve obedecer ao princípio aí de 24 FPS da magia de projeção. Esse efeito pega a mecânica da magia de projeção e a amplifica a uma escala microscópica. Em vez de congelar o corpo inteiro de uma pessoa quando ela quebra a regra, o domínio atinge células individuais. Quando a técnica amaldiçoada atinge o alvo, cada célula do corpo da vítima começa a seguir a regra dos 24 quadros. Qualquer movimento que não esteja alinhado com esses quadros dilacera as células, causando inúmeros pequenos cortes e lacerações por todo o corpo. O alvo fica completamente paralisado à medida que seu corpo sucumbe à pressão. Tentar forçar um movimento piora ainda mais a situação. Os membros podem ser completamente decepados. O verdadeiro horror do Palácio da Lua, célula temporal, reside na forma como garante o acerto. Uma vez que a pessoa entra, a técnica amaldiçoada se instala automaticamente nela, tornando-a inescapável. No momento em que ela deixa de se mover de acordo com a regra dos 24 quadros por segundo, seu próprio movimento se torna sua execução. Naoya usou pela primeira vez a expansão de seu domínio após se tornar um espírito amaldiçoado e vingativo durante sua luta contra Maki, Hagane Daido e Rokurushi Myo. Ele conseguiu aprisionar Daido e Myo dentro do domínio, e ambos tiveram instantaneamente tiras de película amaldiçoada injetadas em seus pescoços. Inicialmente, nada pareceu acontecer, fazendo-os pensar que o domínio havia apresentado defeito. Mas quando tentaram atacar, seus corpos foram dilacerados por cortes invisíveis. Dezenas de feridas finas apareceram em sua pele, sangrando abundantemente enquanto desabavam devido aos danos celulares. Mio ficou completamente imobilizada, e Daido tentou retalhar usando a katana da alma dividida. No instante em que desferiu o golpe, sua mão foi decepada, cortada pelo impacto do próprio movimento. O domínio punia cada ação que ele realizava até que não pudesse mais lutar. Contudo, a expansão de domínio de Naoya possuía uma fraqueza fatal. Não conseguia reconhecer ninguém sem energia amaldiçoada. Como Maki quase não possuía energia amaldiçoada devido à sua restrição celestial, ela era completamente imune às regras do Palácio da Lua, célula temporal. Ela podia se mover dentro do domínio, ignorando completamente a restrição de 24 FPS. Aproveitando-se dessa brecha, Maki se aproximou e atacou Naoya pelas costas, acabando com ele antes que pudesse reagir. Domínio do cemitério! Durante o incidente de Shibuya, Mei-Mei e seu irmão Yui encontraram Suguru Geto na plataforma subterrânea da linha Fukutoshin. Antes de enfrentá-los diretamente, Suguru Geto invoca uma maldição de nível especial, a divindade da varíola, para testar a força de Mei-Mei. Sem hesitar, a maldição ativa a expansão de seu domínio, arrastando Mei-Mei para um dos ambientes mais perigosos da série. O interior do domínio da divindade da varíola se assemelha a um cemitério. É silencioso, sinistro e coberto de lápides que se estendem por toda a área. Assim que o domínio se forma, Mei-Mei fica presa dentro de um caixão. A maldição começa a entoar cânticos e uma enorme pedra cinza cai do céu, atingindo o caixão com força. O caixão é selado e a divindade inicia uma lenta contagem regressiva de 3 segundos. E se o alvo não escapar antes do fim da contagem regressiva, ele será morto pela infecção da maldição, uma condição fatal garantida. Mei-Mei consegue se libertar antes do fim da contagem regressiva, quebrando o caixão e evitando uma morte certa. Ela para um momento e avalia a situação, percebendo que fazia muito tempo que não sentia sua vida em perigo de verdade. Mas antes que ela consiga se levantar, outra lápide desaba, enterrando-a mais uma vez. A maldição repete o mesmo processo: caixão, lápide, contagem regressiva. Mas Mei-Mei se liberta pela segunda vez. É nesse momento que ela começa a entender como o domínio funciona.
O domínio da divindade da varíola é baseado em um acerto garantido em 3 etapas. Primeiro, aprisiona o alvo em um caixão. Depois, o enterra sobre uma lápide. E por fim, se ele não conseguir escapar antes da contagem de 3 segundos, a maldição o infecta com varíola e o mata instantaneamente. A morte não é imediata quando o domínio é ativado. Ela só se torna certa quando a contagem regressiva termina. Meimei percebe que o verdadeiro perigo não é a infecção em si, mas o peso da lápide. Ser esmagada várias vezes, poderia imobilizada, tornando-a uma presa fácil. Ela também percebeu que a maldição parece atingir automaticamente a pessoa com a energia amaldiçoada mais forte na área. Dois de seus corvos estão presos dentro do domínio, e ela decide testar sua teoria aumentando a energia amaldiçoada de um deles. A maldição atinge um de seus corvos imediatamente e o mata instantaneamente, confirmando sua suspeita. Com essa informação, Meimei elabora um plano. Ela faz com que Yui Yui assuma o controle, liberando sua energia amaldiçoada enquanto suprime a sua. Ela sabe que é uma jogada arriscada. Se Yui Yui for atingido 2 vezes pela lápide, ele pode não sobreviver. Mesmo assim, ele concorda sem hesitar. Assim que a energia de Yui Yui se manifesta, a divindade da varíola reage e o aprisiona dentro do caixão. Antes que a maldição possa completar seus selos de mão para invocar a lápide, Meimei ataca. Ela salta para frente e corta as mãos da maldição com seu machado, interrompendo o processo por completo. O ataque força a maldição a recuar por um instante. Meimei aproveita esse momento para explicar que Yui Yui não está ali apenas para ajudar. Seu verdadeiro papel é neutralizar domínios. Dentro do caixão, Yui Yui ativa o domínio simples, estilo da Nova Sombra, uma técnica de barreira projetada para neutralizar os efeitos do domínio em um pequeno espaço. Com seu domínio simples, Yu Yu se protege da sequência fatal da maldição, enquanto Meimei se prepara para o golpe final. A divindade da varíola reaparece atrás de Meimei. Suas mãos se regeneraram e estavam prontas para atacar, mas antes que pudesse agir, seu último corvo restante voou pelo ar e atravessou o corpo da maldição. O golpe foi limpo e letal, dissipando completamente a maldição. O corvo morreu instantaneamente como parte da técnica, enquanto o domínio se dissolvia ao seu redor. Após a batalha, Meimei explica a Yui Yui todos os detalhes de sua técnica. Sua técnica inata é a manipulação do pássaro negro, que lhe permite controlar corvos imbuídos de energia amaldiçoada. O golpe final que ela usa contra a divindade da varíola é sua técnica complementar, ataque de pássaro. Isso força o corvo controlado a se autodestruir, sobrecarregando sua energia amaldiçoada muito além dos limites normais, transformando ele em um projeto de uso único capaz de destruir maldições de nível especial. Meimei ainda observa que ninguém além de Satoru Gojo jamais sobreviveu a um ataque de pássaro. Conforme o domínio desaparece completamente, Meimei e Yui Yui retornam à plataforma para enfrentar o Pseudo Geto. Ela saiu ilesa, mas claramente impressionada com o poder da expansão do domínio da divindade da varíola. Ao contrário da maioria dos domínios que causam um tipo de dano direto, este mata através de um ritual de aprisionamento e infecção. O domínio da divindade da varíola pode parecer simples, mas é um dos domínios mais estruturados e inescapáveis mostrados até agora. Ao quebrar esse ciclo diversas vezes, Meimei provou o quão perigoso esse tipo de domínio pode ser. Um domínio que não se baseia na destruição pura e simples, mas no controle absoluto sobre a vida e a morte devido às suas condições inquebráveis. Horizonte do Skanda cativante! Essa é a expansão do domínio de Dagon, criada através de sua técnica inata Marés do Desastre. Quando ativado, ele se manifesta como um paraíso tropical tranquilo, uma longa faixa de praia ladeada por palmeiras e águas azuis rasas que se estendem infinitamente. Parece pacífico, mas dentro desse cenário sereno se esconde um dos domínios mais perigosos, onde até mesmo um único erro significa ser devorado vivo, literalmente. Dagon pode ativar o domínio fazendo um sinal com a mão ou desenhando um selo de maldição em seu estômago. Uma vez expandido, tudo dentro dele passa a fazer parte de seu território. Nesse espaço oceânico, a técnica de maldição de Dagon entra em ação. Sua habilidade inata permite que ele invoque Shikigamis aquáticos, mas dentro do domínio ela evolui para um efeito certeiro chamado Enxame da Morte. Cada peixe, piranha ou criatura marinha criada por Dagon atinge automaticamente seu alvo. Sem mira, sem aviso, sem escapatória. O mais assustador é como esses ataques funcionam. Do ponto de vista da vítima, os Shikigami não nadam até ela nem a atacam de surpresa. Eles simplesmente aparecem, se materializando exatamente onde a vítima está e dilacerando sua carne instantaneamente. Não há nenhum sinal visual, nenhuma preparação e nenhuma chance de bloquear, já que o peixe só existe no exato momento em que faz contato.
É assim que o domínio de Dagon garante um ataque certeiro. O próprio domínio aparece pela primeira vez em um cenário mais tranquilo, quando Dagon ainda é um útero amaldiçoado. Ele o usa para criar uma praia pacífica onde relaxa na água enquanto Marrito e Jogo ficam sentados por perto. Até mesmo o pseudo-Geto comenta sobre a calma que o domínio de Dagon transmite, mostrando o controle que Dagon tem sobre o seu ambiente. Mas quando Dagon se transforma em um espírito amaldiçoado completo durante o incidente de Shibuya, o horizonte do Skanda cativante se transforma em uma armadilha mortal. Quando Dagon o ativa em batalha contra Naobito, Nanami e Maki, toda a área se transforma em seu mundo praiano. Nanami e Maki são imediatamente mordidos por Shikigamis piranhas invisíveis, sangrando antes mesmo de perceberem o que está acontecendo. A função de ataque automático do domínio entra em ação instantaneamente. Os peixes surgem no momento em que são atingidos, não dando tempo para reagir. Dagon inunda todo o domínio com seu enxame da morte, liberando inúmeros Shikigami que atacam de todos os ângulos. Nanami e Maki são rapidamente subjugados, enquanto Naobito neutraliza os golpes garantidos usando a arte secreta do clã Zenin, Emoção da Pétala Decadente, uma técnica que anula o efeito de ataques certeiros das expansões de domínio. Mesmo com a contra-estratégia de Naobito, a vantagem de Dagon dentro de seu domínio é enorme. Cada centímetro da praia e da água está sob seu controle, e seus Shikigami parecem infinitos. Ele repele os feiticeiros e quase os aniquila, até que Megumi repentinamente expande seu próprio domínio, o Jardim das Sombrias Quimera, para dentro do de Dagon. Isso desencadeia uma disputa de domínios, onde os dois territórios se sobrepõem e começam a anular os efeitos um do outro. Com o domínio de Megumi interrompendo a estratégia infalível de Dagon, os feiticeiros finalmente têm uma chance de revidar. Dagon redireciona seu foco para Megumi, enviando dois Shikigami gigantes em forma de peixe diretamente do seu corpo para esmagá-lo. Nanami os intercepta saltando sobre o sapo sombra de Megumi e os cortando ao meio com sua técnica de proporção. Dagon fica atônito por Nanami ter resistido ao enxame da morte por quase um minuto. Antes que ele possa reagir, Naobito aparece atrás dele, movendo-se a uma velocidade incrível e ataca. Dagon mal consegue bloquear o ataque, apenas para encontrar Maki logo atrás, destruindo um de seus Shikigami semelhantes a enguias com sua arma nuvem brincalhona, enquanto Naobito esmaga o outro. Apesar de estar encurralado, Dagon ainda mantém a vantagem. A praia continua sendo seu domínio, e enquanto ele a mantiver, qualquer feiticeiro dentro dela estará constantemente sob a ameaça de ataques garantidos. Mas Megumi revela sua verdadeira estratégia. Ele não está tentando vencer a batalha pelo domínio, mas sim abrir uma rota de fuga. Ele sabe que Dagon provavelmente não pode usar seu domínio duas vezes no mesmo dia, então forçá-lo a encerrá-lo uma vez inclinaria a luta a favor deles. Enquanto o grupo se coordena, Nanami chama os Zenins para sua posição. Eles correm em sua direção enquanto um buraco começa a se formar no chão sob Megumi, podendo levar eles para fora da barreira. Dagon percebe cedo demais o que está acontecendo e corre para impedi-los. Mas antes que alguém possa reagir, um Toad Fushiguro ressuscitado irrompe pelo buraco e entra no domínio. A entrada de Toad muda completamente a situação. Como ele não possui energia amaldiçoada, a função do acerto garantido de horizonte de Skanda cativante não o registra como alvo. Para o domínio de Dagon, Toad é como se não existisse, o que lhe permite mover-se livremente dentro do espaço oceânico, enquanto todos os ataques destinados aos outros o ignoram completamente. Ele atravessa o corpo de Dagon em segundos, matando o espírito amaldiçoado e destruindo o domínio por dentro.